Olá, bom dia! Como estão todos? Bom, hoje a gente vai falar de um livro, vamos comentar um livro muito importante, que eu considerei essencial, na verdade. Bom, antes de falar dele, um pequeno contexto. É um livro que foi lançado em 2016, cuja escritora se chama Shahida Arabi, acho que é assim. E é um livro em inglês, foi lançado inicialmente em inglês, tá? Fifty Shades of Narcissism, ou seja, 50 tons do narcisismo. É um livro sobre narcisismo. Eu sei que é um tema que hoje todo mundo está falando muito, né? As pessoas estão aí bastante familiarizadas, ou parte das pessoas. Porque o que é a minha intenção ao falar sobre este livro? Este livro foi um pouco uma corda nós, um livro que despertou um entendimento maior sobre um fato, um fenômeno que, de forma alguma, é novo, tá? É uma situação que acontece, e acontece, acredito, desde que o mundo é mundo. A questão é, por que que agora a gente está falando mais disso, né? E esse livro é um livro que me trouxe uma informação, e essa informação me libertou de situações que eu achava que eram só minhas. Quando você sai desse lugar de considerar excentricidades suas, não são suas e não são excentricidades, mas sim sintomas de uma patologia e que são partes de um diagnóstico, então você consegue perceber que existe um contexto maior e existe algo que pode ser feito e que deve ser feito, né? Então a gente vai falar de um livro que aborda um certo tipo de relação, um certo contexto relacional, né? Pode ser gatilho para algumas pessoas, e eu acho bem importante trazer aqui, é um livro que está em inglês, não sei se tem tradução, mas para aqueles que se interessam, eu pretendo que a gente leia, que a gente troque algumas ideias, tá? E vamos começar então. A autora, ela é uma advogada, escritora, pesquisadora, né? E ela acha muito importante essa educação a respeito do abuso narcisista, né? Então ela vai falar das técnicas de abuso, por exemplo, para que a gente possa justamente identificar. E então ela tem uma pesquisa extensa sobre isso, tá? Ela recomenda que se leia e tem vários outros livros a respeito do tema, tá bom? Acho interessante esse, né? Porque ela usou aí, na época do livro, em que o livro foi lançado, ele brinca um pouco com uma outra referência da época, né? Que vocês podem identificar, acredito, né? Então, 50 tons não é de cinza, é 50 tons de narcisismo, tá? Então, vamos lá. Ela começa, primeiro capítulo, falando das 5 maneiras que o narcisista usa para entrar na sua cabeça. Por quê? Vamos falar. Existem coisas que acontecem nessa dinâmica relacional que tem tudo a ver com o estado mental, né? Então ela diz assim, na cultura popular, o termo narcisista é muito usado assim de uma forma irresponsável. Geralmente está falando de uma pessoa, de alguém que é vaidoso e autocentrado. Mas isso é também uma forma de reduzir o tema, né? Então, aqui a gente vai falar de algo que é o espectro, é o narcisismo, e é definido como uma disorder, né? Personality disorder, ou seja, é um transtorno de personalidade. É aqui ela está se definindo a isso, está se referindo a isso, tá? Vamos falar do transtorno de personalidade, o que é diferente, tá bom? Do que geralmente as pessoas abordam. Então, aqui, meu canal não é um canal sobre
Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, no entanto, acho relevante falar desse tema, acho importante a gente saber, isso tem tudo a ver com coisas que eu venho estudando e lendo também, então, gosto de compartilhar a leitura que faz sentido para mim. Isso aqui é um pouco do que eu venho desenvolvendo, tá bom? Então, tá. Como que se define o que é o transtorno de personalidade narcisista? Tá falando aqui que ele é um dos transtornos de antissociais, né? É um transtorno de personalidade, e ele tem uma forma muito manipulativa de operar, tá bom? Então tem a ver, acontece nas relações íntimas, né? Falta empatia, tá bom? E essa pessoa, na verdade, olha só, ela coloca um ponto importante aqui, logo no começo do capítulo. Ela diz, eh, ela vai focar nas características das personalidades abusivas, narcisistas, porque, bom, ela dá uns dados, tá, gente? Eu vou dar uns dados aqui. Ela diz assim: 1 em 25 pessoas nos Estados Unidos podem ser diagnosticadas ou identificadas como sociopatas, tá? O livro dela, na verdade, tem esse subtítulo, tá? Eu preciso esclarecer isso. Ela vai falar um pouquinho sobre narcisismo, vai falar um pouquinho sobre sociopatas e sobre psicopatas, o que eu acho importante também para esclarecer, né? Então, ela colocou aqui que 1 em 25, né, nos Estados Unidos, de acordo com a psicóloga de Harvard, e, e os narcisistas, eles são próximos ou relacionados aos sociopatas e aos psicopatas. Então, tem uma coisa aqui da projeção, né, do gaslighting, né? Tem uma coisa aqui da inveja patológica, e aqui a gente já tem 3 traços importantes, acho que é até importante para a gente ir anotando, para a gente poder olhar, observar isso com calma. Como ela está focada no narcisismo especificamente, a gente vai colocar esses 3 tipos, eles não conseguem empatizar, tá bom? Mas o narcisista especificamente, eles manipulam, manipulação crônica, né, isso acontece e eles diminuem as suas vítimas, tá? Então eles nunca vão te colocar, talvez esteja me equivocando, eles de uma forma geral vão te diminuir, ou vão diminuir a vítima, tá bom? A vítima vale menos, ela vai se sentir menos validada, ela vai se sentir ansiosa, ela vai se sentir até com sentimentos suicidas. Esse tipo de manipulação contínua, né, não é ocasional, é contínua, inclui um esquema, idealização, devaluation, ou seja, a pessoa vai idealizar, diminuir e descartar. Esse esquema, gente, é bem comum, né? Então, você não é aqui, você vai estar ou no pedestal, e no momento você estará lá, depois você vai ser o caldinho do lixo. Então, do pedestal para o caldinho do lixo. E depois o descarte. É esse movimento que acontece, tá bom? Não vai ter aqui um equilíbrio, uma forma de se relacionar mais equilibrada, tá bom? Isso não vai acontecer no abuso narcisista. Bom, muito bem. Também tem campanhas difamatórias, tá? Que acontecem. Também tem abuso verbal e emocional, tá? E esse descarte, é muito importante a gente entender a linguagem, esse descarte é mesmo é igual quando você
descarta qualquer coisa que você não usa mais, né? Você usou sei lá, um pano para limpar alguma coisa, você descarta o pano, sabe? Então, existe um uso das pessoas, né, que corresponde justamente a essa manipulação dos seres, como se fossem coisas, né? Então, é desumanização. O narcisista desumaniza quem está com ele, tá bom? Não é uma relação humanizada, veja bem. Se está num pedestal, é uma coisa de admiração, né? É uma coisa assim, nossa, você está acima de mim, estou te adorando, você é um deus, uma deusa. Já, se eu te descarto, é porque você é menos que um ser humano, você é uma coisa, entende? Então, essa humanidade não existe aqui. A gente vai entender o porquê especificamente, tá? E isso gera um trauma, claro, né? Então, o abuso narcisista, ele se comporta dessa forma. Então, é importante a gente identificar as red flags, ela diz, as bandeiras vermelhas. A gente precisa identificar quando a gente está interagindo com pessoas assim, né? Narcisistas malignos. Então, eles têm traços antissociais, né? Então, eles podem se projetar e fazer esse abuso. As pessoas, olha só, nós, no mundo geral, precisamos nos proteger colocando barreiras, limites, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldades de colocar limite nas outras pessoas, na sua vida, provavelmente você é uma vítima em potencial, tá? É muito importante conseguir colocar limites nas suas relações. E isso pode parecer uma coisa assim, mas como é que eu sei se eu sei colocar limite, né? Em algum momento vai ficar muito evidente que você não faz, mas se você tem dúvidas quanto a isso, eu te recomendo que comece uma pesquisa com você mesma para perceber se você é uma pessoa muito maleável nesse sentido ou não. Porque com certeza narcisistas se aproveitam disso, tá bom? Outra coisa que a gente quer colocar aqui, então vamos lá. Você consegue, por exemplo, colocar, definir quem fica ou quem sai da sua vida? Isso é uma pergunta importante, né? Se você sabe que não quer mais contato com alguém, você consegue de fato não ter contato com essa pessoa, né? Então, pense nisso. A gente vai entender sobre a toxicidade de algumas relações, de algumas interações, porque isso afeta quem está nelas, óbvio, né? Isso afeta não só você do portão para fora, né, você nos seus relacionamentos, mas você com você mesmo fica afetado. A sua habilidade de se cuidar, por exemplo, né, a sua habilidade de se perceber, tá bom? É por isso que isso é tóxico, porque te afeta de uma maneira que você piora. E claro, você chega a suicídio, né, você chega a ter uma situação muito difícil, isso vai impactar. Então a gente tem que resolver, né? Então vamos lá. Vamos observar as táticas de manipulação, tá bom? Quando você está se relacionando com alguém. Então, ela especificamente coloca num dating, né? Quando você está se relacionando de uma forma romântica, amorosa, vamos dizer assim. Mas o narcisismo é para além disso, muito além. E é meu interesse dizer, muitas vezes você nasce numa família com pais, assim, o que totalmente mudam as estratégias e as táticas de manipulação, concorda? Talvez o que a gente mais ouça falar seja justamente no relacionamento casual, mas fato é que isso já te preparou, vamos dizer, se você ter um relacionamento com alguém amoroso, provavelmente
não é o primeiro da sua vida, tá bom? Provavelmente você foi moldado por outras pessoas que te criaram. Essas outras pessoas que te criaram podem estar no espectro narcisista, tá? Então tá bom, bora lá. A técnica de idealizar e diminuição da pessoa e depois o descarte. Então eles vão fazer isso. Eles vão idealização, né? Isso vai ser muito selecionado, vai ser muito vinculado, desculpa, vai ser muito vinculado com essa questão do pedestal, com essa ideia do pedestal, você vai ser o centro do mundo, veja bem. Quem que não gostaria de ser o centro do mundo de uma outra pessoa, né? Mas você vai ser, assim, o centro das atenções, né? Essa pessoa vai te contatar muito, muito, então provavelmente você vai ser muito requisitada, muitas mensagens, né? Vai se sentir muito cortejada, tá? Muito elogiada. E daí é um ponto que a gente precisa notar. A sua carência não é tua amiga, né? Quando você deixa de fazer o seu dia a dia, vamos dizer assim, quando você deixa de fazer a sua prática diária e cotidiana de se olhar e falar, valeu, legal, você é uma pessoa bacana, Mariana, né? Se você não tem o hábito de se amar, de se cuidar, de se dar todo dia um pouco de carinho e atenção, isso vai fazer com que você seja uma pessoa bem carente, bem vulnerável à aproximação de um narcisista. Porque essa pessoa vai perceber que, por exemplo, você não se cuida direito, que você não se valoriza, que você é uma pessoa incrível, mas não se enxerga dessa forma. Isso é uma coisa que, evidentemente, precisa ser cuidada, porque é um ponto em que você cai na lábia de qualquer pessoa desse jeito, tá bom? Então, essa pessoa vai te elevar, vai te agradar. E aí fica um ponto de atenção. Por que que uma pessoa tá gratuitamente me elogiando, me amando, me louvando, né? Óbvio que tá interessado, óbvio, é gostoso, né? Mas a gente precisa também ter a percepção de que talvez essa pessoa esteja realmente te envolvendo numa teia. E essas imagens são importantes e necessárias, tá? Então você vai perceber e vai sentir, veja bem, que essa alma é uma alma gêmea. Eu gosto dessa palavra. Soulmate. Por quê? Porque ele sabe muito sobre você, ele saca muito você. O narcisista é bem observador. Eu posso dizer que uma das relações, não foi uma relação amorosa, tá? Mas foi uma das pessoas que mais me ouviu na vida. Eu sentei e conversei, essa pessoa me ouviu. Então, a habilidade de escuta e a habilidade de observação do narcisista é apurado. Essa pessoa vai perceber você, vai perceber qual que é a tua, mas vai perceber principalmente onde que ele pode entrar, onde que ele pode se relacionar contigo. Ah, é carinho que tá precisando? Então eu vou dar carinho. Entende? E não, ela tá precisando ser valorizada no intelecto dela, então eu vou falar que ele é foda. Então, assim, preste atenção, a gente confia, tá? Existe algo também no nosso universo que é a gente se abrir muito facilmente ou a gente não desconfiar das pessoas. Por vezes, a gente confia, a gente precisa confiar. É a forma como a gente cresce, evolui e desenvolve. O ser humano precisa da relação com o outro. Mas a gente precisa ter um pouco de defesa no sentido de não confiar de primeira, tá? Isso é uma estratégia importante. Não sei se vocês conhecem, estão familiarizados com as histórias. Ah, eu adoro as histórias. Então, as histórias, elas têm uma forma de mostrar para você como você se protege. Então, alguém bate na tua porta, você abre a porta? Não, óbvio que não, você não abre. Você pergunta quem é, você ouve a voz, você faz perguntas, você usa sua lógica, sua racionalidade. Da mesma forma, alguém quer se relacionar com você, você vai usar isso também. É muito importante estar atento nesse ponto inicial,
Não ser a pessoa que de imediatamente já se entrega, imediatamente já se envolve, imediatamente já confia. E eu sei que tem muitas pessoas que ainda não desenvolveram essa habilidade ou que precisam de cuidados nesse sentido. Então, se você precisa desenvolver isso, te recomendo que faça um estudo pessoal e íntimo e procure ajuda nesse sentido, porque é importante, tá? É muito importante. Então, ele vai criar essa expectativa em você de que você é uma alma gêmea, né? Nossa, nós nos damos muito bem. Esse texto contínuo, né? Essa coisa de estar sempre mandando mensagens, é uma forma de constatar e checar como você está, também para que ele não te perca, para que você não se afaste, tá? Isso é também criar uma forma de você estar sempre ligada a ele, né? Então, o seu pensamento, a sua vontade não pode ir muito longe dele. Ele está sempre cercando essa pessoa, né? Claro, estou usando ele e ela, mas assim, esses pronomes, na verdade, não são adaptáveis, certo? A gente sabe que isso aqui não tem gênero, não tem idade, então vocês adaptem. E aí, essa é a famosa técnica chamada love bombing, né? O bombardeio de amor, né? Então ele vai, ela, enfim, vai te dar muita atenção e muito carinho e te encher de cuidados neste momento, porque você é uma vítima em potencial, tá bom? E eles usam essa forma de comunicação, e você provavelmente vai gostar bastante disso, né? Mas, na verdade, também é uma forma de tornar você dependente dele, tá? Vamos colocar assim? Então, esse love bombing, gente, imagina que você está com muita fome, imagina que você ficou dias sem comer, e vem alguém te dar um doce, tá? Esse doce não vai te alimentar, mas ele vai fazer uma sensação em você. Essa sensação é justamente o que ele quer, que você, estando faminta de atenção, no momento em que você tem uma overdose de atenção, você simplesmente caia nisso de uma forma irresistível. É impossível você não querer mais depois. Você entende? Então é uma coisa que te dá um pouco, mas te deixa ainda com vontade, te deixa ainda privada do que você necessariamente necessita. Você precisaria de uma nutrição balanceada. Você precisa se alimentar sempre. Você precisa não ter picos de algo. Você precisa ter uma vida mais tranquila e nutritiva e saudável. Mas isso não acontece no relacionamento narcisista. Ou é tudo ou é nada. Né? Ou é completa privação ou é uma overdose, um banquete que você não consegue comer tudo aquilo. Entende o que eu tô falando? É um pouco disso, tá? Isso é uma forma de tornar você dependente dele, dependente dessa relação, tá? Isso é uma forma de viciar qualquer pessoa, tá? Se você adaptar isso para outros contextos, você vai perceber que é isso que acontece, tá bom? Isso é uma forma de destruição da pessoa, do ser. Então, depois disso, vem a fase de diminuir. Você já foi para o pedestal, agora você vai para o chão. E isso acontece, né, de uma forma abrupta, tá? Eu posso contar aqui que isso é, assim, algo que você não acredita. É tão chocante esse fato, como assim você não acredita? Quanto você está dentro disso, quando você está dentro disso, você não acredita o que está acontecendo. E essa demora em aceitar o fato piora um pouco as coisas, tá? Porque você acredita que a culpa é tua. Bom, vamos chegar nisso. Então, suddenly, ou de repente, o narcisista se torna essa pessoa fria, tá? Que te critica, né? Que coloca você para baixo, que compara você com outras, né? E vai se tirando emocionalmente e vai te deixando
no silêncio. Então, tratamento de silêncio é uma das coisas que mais chama atenção para mim, especificamente, porque sou uma pessoa verbal, sou uma pessoa que gosta de conversar. O amor está relacionado à conversa, né? A troca de ideias e opiniões, na minha opinião, no meu ser. Então, o que acontece? Quando essa pessoa silencia, né? Ou não te ouve mais, ela que te ouvia tanto, agora não te ouve. Ela que comunicava, agora não comunica. Isso é uma forma brutal de recusar sentimento, né? E aí você vai percebendo que a pessoa usa essas estratégias, tudo isso aqui que eu estou falando, quando você não se comporta como ela quer. Então, são pequenas punições que vão te educando. Você entende o que eu estou falando? Então, tá, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você não correspondeu a uma expectativa dessa pessoa, tá? Essa pessoa gostaria que você tivesse arrumado a casa, sei lá, né? Tô com um pano de fundo aqui sobre uma casa, essa casa tá bem bonitinha, arrumadinha, vamos supor que a casa tá bagunçada, eu não gosto da casa bagunçada, então... e aí você não arrumou a casa. Ah, não sei, não pude, eu tive outras coisas para fazer. Beleza, tá, você não arrumou. Então eu vou fazer uma punição aqui em você. E você não vai ter minha atenção o resto do dia. Eu não vou falar com você, eu não vou retornar suas mensagens. Silêncio total. Você começa a ficar, mas por que será que essa pessoa fez isso? Ele não explica, simplesmente age. Dessa forma fria, retirada do sentimento. E você vai, então, ficar desesperando-se na tentativa de entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você procura comunicação, você procura entender, você procura investigar. E é por isso que muitas vítimas de narcisismo, tá? São pessoas bem mentais, são pessoas que tendem a interpretar os pequenos sinais, né? Conseguem entender quando uma pessoa está mal facilmente. Então você fala, nossa, essa pessoa tem muita observação, é porque ela precisa ter, porque o outro não fala nada, então ela desenvolve uma estratégia de observar e de saber o que vai dar errado com antecedência, né? Pisar em ovos, certo? Por quê? Porque esse castigo dói muito. E não é uma dor física, pode até vir a ser físico, mas é uma dor emocional, é uma dor no seu psicológico, sabe? A pessoa te pune desse meio, desse jeito que não deixa marcas físicas, tá? Mas você está sendo punida, você está sendo torturada. Esse é o ponto. E como dói, você volta a fazer. E você age da melhor forma para evitar esse tipo de situação, tá bom? Então a pessoa vai te educando, te adestrando a ser como ela quer, tá bom? É claro que você ama, né? Você tá assim na relação, você acredita que é assim, a gente tem que procurar fazer as coisas pelo bem do outro, tá bom? Mas essa pessoa simplesmente não faz o mesmo por você. A gente vai chegar nisso, tá bom? Então, bora lá. Então, tratamento de silêncio, quando você não corresponde às expectativas do outro, tá bom? Isso é uma forma, então, de te treinar, de te adestrar, de te educar. E é uma forma de controlar você também. Você vai perceber com isso aqui que você não está livre, que você está dentro de uma jaula, que você está dentro de um lugar em que vai ser muito difícil sair, tá? Mas que se você não sair, você é teu fim, simplesmente assim. Então ele é muito possessivo, então ele é muito ciumento. Adapte o gênero, por favor, tá? Então, ele está justamente buscando em você coisas que ele precisa. Ele não vai abrir mão de você. Veja, a gente tende, talvez, na nossa cultura, a considerar que o ciúme é uma forma de amor, né, gente? Não é, tá? Vamos colocar aqui, o ciúme, ou alguém que visa controlar as suas ações e o seu ser e a sua personalidade,
o seu existir, essa pessoa, seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, seu namorado, seja quem for, se essa pessoa não te dá a liberdade de ser o que é, de fazer o que você gosta, de fazer o que você deseja, se essa pessoa fica te manipulando, tirando emoção, tirando sentimento, se retirando emocionalmente quando você não corresponde ao que ela quer, ou essa pessoa é muito imatura, ou essa pessoa tem esse traço narcisista, isso não é legal. Isso é uma tentativa de controle, e isso não é amor, tá? O amor não vai te impossibilitar de vivenciar o que você precisa vivenciar. A experiência na vida é única e de cada um. E a gente nunca deveria deixar de fazer coisas por causa das pessoas que amam a gente. Porque se essas pessoas amam a gente, elas vão encaminhar a gente para fazer o que a gente tem que fazer, justamente. Não é assim? Estamos falando de relações equilibradas. Mas aqui, nesse ponto, não há um equilíbrio. Essa pessoa quer controlar você. E vai, sim, te impossibilitar de fazer coisas legais que você quer fazer, tá? E você vai chamar isso de amor, assim como ela também. Então, cuidado com o amor, entre aspas, tá? Que é chamado de cuidado, mas na verdade é controle. Tenha muita atenção com isso. Eu acho que é um ponto aqui também que merece um destaque de investigação, sabe? Investiga se esse cuidado aí que alguém está tomando contigo não é controle, tá bom? Investiga. Muito bem. Então, é também uma coisa de inconsistência. Então, vamos falar, num relacionamento saudável, você faz coisas boas e faz coisas más. Você faz coisas legais e faz coisas não tão legais. No relacionamento saudável, você erra e acerta. Mas isso não interfere no amor, ou no que a pessoa sente por você, ou o que você sente pela pessoa. Isso não atrapalha a relação. Porque você é humano e a pessoa é humana. Os dois têm consciência de que erros e acertos fazem parte da vida e que os conflitos são normais. Então, portanto, a gente senta e conversa sobre isso. E a gente fica numa boa. A gente acerta nossos pontos em desacordo. Isso é um relacionamento normal. Relacionamento que é abusivo, ele não vai ser assim. Você não pode errar. Porque se você errar, você vai sofrer uma punição. Você tem que estar sempre no padrão que o outro estabeleceu para você. Se você não corresponde, você vai pagar caro. O relacionamento não termina, porque ele não quer te liberar. Mas você vai sofrer. Entende o que eu tô falando? Se você entende, presta atenção, tá bom? Continuando aqui. Então, nessa fase em que a pessoa está te diminuindo, né? É quando o narcisista se mostra. Ele não se mostra como ele é na primeira fase do love bombing. Love bombing, bombardeio do amor, é só maravilha. É aquela fase de pura paixão e você realmente não acredita que encontrou aquela pessoa na sua vida, né? É maravilhoso. Gente, já vivi relacionamentos com pessoas abusivas e com pessoas não abusivas. Eu vou dizer que em nenhum momento da vida a gente é tão amado e tão feliz quanto no relacionamento abusivo no começo. É maravilhoso. É o paraíso na Terra. Mas prepara, onde tem paraíso tem inferno. E essa relação que era o paraíso vai se transformar no inferno. É só você aguentar o momento da máscara caindo e desse narcisista mostrar quem realmente ele é, que é a segunda fase. Ele vai tirar essa máscara e vai começar a te tratar como ele quer. E ele não é bom. Ele não quer te tratar bem. Então você vai fazer de tudo para recuperar os áureos tempos e não vai ter mais. Tá bom, gente? Então o que acontece é isso. Só para responder então, já que eu comparei o relacionamento narcisista com o relacionamento normal definitivamente
não é todo esse paraíso, nem no começo dele. Existem momentos muito bons, mas não é nada extremamente irreal, tá bom? As pessoas normais, os relacionamentos normais e saudáveis, eles são bons, eles não são incrivelmente maravilhosos. O que é incrivelmente maravilhoso tem uma grande chance de ser tóxico, ok? Bom, então vamos lá. A gente está aqui continuando falando, então, é, esse relacionamento, que é incrivelmente maravilhoso, ele é projetado, ele é criado, tá? É uma criação, é uma imaginação feita a partir dessa grande vontade que você tinha. Imagina, você que sempre viveu a tua vida na carência de emoção, de sentimento, foi sempre maltratada, foi sempre invalidada. Tô falando aqui do antes da sua vida. Pode ter sido sua infância, sua adolescência, o jeito como você foi tratada e vista pela tua família. Mas aí você encontra essa pessoa que te dá um céu. Isso é só um efeito do que ele observou que você precisava e ele está criando esse é um grande ilusionista. Ele está fazendo essa mágica toda para te impressionar, mas na real isso não existe. Na real essa pessoa também não existe. Ele também colocou uma máscara bem legalzinha para te agradar, porque ele não é assim na verdade. Só que como toda mentira, não se sustenta. Vai chegar um momento em que isso vai para o chão e você vai perceber quem essa pessoa é de verdade. Mas aí já é tarde. Já é tarde para você, tá bom? E ele sabe disso. Bom, então, chega essa fase, né? Aí em que as cores se mostram, as verdadeiras cores se mostram, e você vai tentar o tempo todo ajustar essa imagem maravilhosa com o que de fato agora está acontecendo. Você vai o tempo todo voltar para aquele passado maravilhoso, o que não vai dar, tá bom? E aí, nessa fase do descarte, que é a terceira fase, ele abandona você. Isso é muito ruim, porque óbvio você está tentando, né? Óbvio você ainda não aceitou que as coisas não são como são, né? E ele pode te descartar, como pode te levar em banho-maria, tá? Como pode retornar àquele plano inicial e depois voltar. Então, esse movimento dessa sequência de fases, elas podem se repetir, tá? Então, pode novamente te idealizar, fazer tudo aquilo bonito de novo e depois te cair de novo. Idealiza, queda. Idealiza, queda. Isso, gente, eu vou te falar, emocionalmente você está sendo uma bola indo e voltando, você está se destruindo. Porque, como eu falei, o que é a saúde está aqui no meio. A saúde é você estar se nutrindo, descansando, exercitando, amando, na medida do equilíbrio. Quando você está aqui e aqui, aqui e aqui, céu, céu, inferno, não é para um corpo terrestre. Isso vai trazer malefícios terríveis para a tua vida. Isso vai te fazer ficar muito mal. Certo? Então, vamos continuar essa conversa. Acontece que em algum momento o narcisista pode botar fim nessa história, te descartando. E por que ele vai te descartar? Eu acho, tá? Falar aqui, vou achar, ainda não cheguei nesse ponto em que ela explica melhor, mas o descarte vai acontecer quando você não servir mais para ele. O que quer o narcisista? Ele se aproximou de você por um suprimento. O que é um suprimento? Então, uma metáfora. O vampiro o vampiro se aproxima de alguém por sangue, não é verdade, gente? O vampiro não tá precisando de sangue? Tá. Ele quer o vital que ele não tem. Ele é um bicho morto. O bicho morto tá vivo, uma coisa não tá lá nem cá, né? Então ele chega próximo de um ser humano mais ou menos funcional. Vamos pensar assim, que você é um ser humano funcional, mas você tem seus problemas profundos com você mesmo.
Você não se acha digna, você não se acha capaz, você não se acha legal, você não acha que você vai ter coisas legais, ou seja merecedora. Então, esse vampiro saca isso, que você é essa pessoa, e ele se aproxima. E ele vai pegar de você o quê? O que ele precisa. Se ele precisa de dinheiro, vai ser dinheiro. Se ele precisa de cuidados, é cuidado. Ele vai chamar a pessoa que vai cuidar dele. Se ele precisa de alguém que o ame, que o aprecie, que diga para ele que ele é maravilhoso, você vai ser essa pessoa que vai fazer isso por ele. Se ele precisa de alguém, sei lá, para trabalhar, porque ele não gosta de trabalhar, você vai trabalhar por ele. Ou seja, ele vai pegar o que ele precisa de você. Vai te tornar essa pessoa que vai dar tudo que ele quer. No momento em que isso não acontecer mais, porque você está disfuncional, veja, você servia, mas agora você não serve mais. Você não está dando mais para ele o que ele quer, né? Como é que você vai dar atenção e carinho e cuidado se você já está nessa gangorra emocional e não consegue mais nem fazer o mínimo? Não quebrou, não está funcionando mais. O brinquedo quebrou, não quero mais. Ele vai te descartar. Esse descarte é muito doloroso quando você não está esperando, mas também é uma libertação. Acontece que eu nunca vivenciei esse momento especificamente, mas eu sei o que acontece. A pessoa junta tudo que tem relação com você e põe para fora, num gesto que vai ser mostrado para que toque você. Não vai ser algo escondido, vai ser algo para que o mundo veja que ele não te quer mais. Isso dói, porque existe também uma coisa, a gente não falou ainda, mas o narcisista precisa ser visto, precisa ser notado na máscara dele. Se a máscara dele é eu ser uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, ele vai manter essa máscara e você vai ser a vilã, você vai ser a culpada, você vai ser a pessoa que fez tudo errado, porque ele é maravilhoso. Então existe é como se o narcisista fosse um ator, tá? Num palco. Ele te chama para encenar com você. Vocês estão juntos. E tem um público olhando para isso. Geralmente tem gente observando essa relação. Só que as pessoas estão observando coisas que ele quer que elas observem. Porque ele é muito, muito bom na manipulação. Lembra desse ponto? Ele não só manipula você, te joga para lá e traz para cá, quando ele quer, como ele manipula essas pessoas que estão observando também. Então, ele vai manter a pose dele. E você vai sair de doida na história. Você vai ser a descontrolada. Você vai ser a pessoa que, buscando soluções alternativas, respostas, vai se descabelar. E isso só vai depreciar você mais ainda para esse grande público. Olha lá, doida, descontrolada. Existem coisas, então, que acontecem no relacionamento abusivo narcisista que ninguém tem acesso. Essas coisas da porta para dentro. É o doméstico. Ninguém viu, ninguém soube, só você. Mas se só você viu, então é óbvio que é uma criação da tua cabeça, você é doida. O gaslighting é uma prática cotidiana. Cotidianamente você vai ser abusada nesse sentido. Tem certeza que isso aconteceu? Olha, eu acho que é coisa da tua cabeça. Com certeza não. Não aconteceu assim. De onde você tirou isso? Tá doida. Ser chamada de doida também. E tantas outras coisas. Então, quando você racionalmente pontua algo, você vai perdendo o seu senso, porque essa pessoa vai te negar até o fim uma coisa que é óbvia. Vai chegar um momento que você vai desconfiar de você mesmo. E vai falar, não é possível. Eu realmente devo estar ficando doida. Você precisa, e óbvio que não tem mais ninguém por perto, porque você já se afastou dos seus amigos, já se afastou da sua família, né? Você mantém seus diários, suas anotações. Isso é importante? Muito. Mas só isso não basta. Você faz seus registros, né? Escritos, tira fotos, você faz vídeos para você mesma. Mas tudo isso também são coisas que você não está compartilhando com o mundo. Você não está conversando com a sua amiga sobre alguns aspectos que são problemáticos, porque você também tem vergonha. Existe algo de vergonhoso.
Existe algo de que é preciso resguardar, é preciso proteger. Só que se eu fosse você, não fazia isso. Quanto mais você tenta resguardar e proteger uma situação dessa, pior é para ti. Vamos continuar na leitura? Depois a gente continua comentando. Então, aqui, justamente agora, né, ela vai falar, continua falando do descarte, que isso acontece por uma nova amante, por uma nova vítima. Isso vai acontecer, alguma humilhação em público, tá? Isso é uma forma de descarte. Ele quer mostrar para o outro que não tem mais nada contigo, que você não é boa o suficiente, que você não presta, que ele é o bom, tá? Vai ter uma forma de humilhação pública aí. E, claro, quando ele não é fisicamente agressivo, isso definitivamente pode acontecer, de se tornar fisicamente agressivo para você ir embora, de fato, né? E ou várias outras situações aqui para comunicar que você não importa mais. Vai te bloquear, né? Enfim, tudo isso, vai sumir. Tá bom? E aí fica aquele resquício de sentimento, né? Poxa vida, eu só queria conversar, esclarecer, ver, eu amo essa pessoa ainda. Você ainda está vinculado nesse ser. E esse ser simplesmente não ama você. Ele não está vinculado a você, ele tem outra fonte de suprimento. Entenda que nunca foi uma relação de amor, que nunca foi uma relação de dar e receber. Foi uma relação de dar, 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 dar. E um dia você recebe um belo chute na cabeça, né? É assim que acontece. Não, e dói muito, mas é assim, você não é mais importante. E você tem que lidar com essa rejeição, tá? Com esse tanto de investimento que você fez em um relacionamento que não foi de forma nenhuma justa, tá bom? Não foi nada justo que ele fez, porque é um ser doente. E não estou falando aqui doente no sentido, ó, coitado. Provavelmente existe algo triste nessa história que levou a um ser a se tornar desse jeito. Mas, aqui nesse momento, a gente não vai se compadecer dele e não vai falar sobre esse ser que está manipulando o outro. Porque, para mim, importa muito recuperar pessoas que estão nessa situação aqui. Tá bom? A gente não tá falando com quem tá aqui. Tá bom? Eu não tô falando com narcisista aqui. Narcisista são seres que precisam se cuidar, se tratar. Mas não sou eu que vou tratá-los. Então, a próxima etapa, vamos dizer assim, da nossa conversa, vai ser sobre o gaslighting. E eu espero que a gente possa continuar conversando. Deixem seus comentários, me ajudem aí com o canal. Eu acho que muita coisa pode ser compartilhada aí. Se você gostou, por favor, me ajuda. Um beijo e um abraço. Até logo.